Bom dia a todos. Neste vídeo aqui eu vou fazer uma review sincera da quinta e mais nova obra do Sérgio Carvalho e o Herbert Campos, da coleção de livros de exata para concursos públicos. Bem, no vídeo anterior eu falei mais detalhadamente sobre este livro aqui, Estatística Básica Simplificada, que é a parte que envolve a parte, a parte de estatística descritiva, que muita gente, sendo a pessoa que está no ensino médio ou acabou de sair do ensino médio, não tem o conhecimento adequado ou um conhecimento muito mais bonito sobre a estatística. A estatística é uma ciência muito ampla, faz parte da matemática aplicada. E quando eu comecei a estudar ela, eu vi que ela é uma ciência muito maravilhosa, é uma ciência muito incrível. E como eu gostava de matemática desde criança, eu consigo ver a capacidade que essa disciplina, essa ciência tem de mudar o nosso mundo. Bem, falando sobre a quinta obra, no caso a Estatística Inferencial Simplificada, já era uma obra, não a obra necessariamente, mas a parte de estatística inferencial. Ela já é uma matéria muito cobrada nos concursos públicos, principalmente da Polícia Federal, da FGV, e nessas matérias não necessariamente tinham livros muito bons para estudar estatística inferencial. E os livros que necessariamente são dotados, ou os recomendados, aqueles livros teóricos para você estudar a disciplina de estatística inferencial, são necessariamente livros que não são feitos para você fazer questão de concurso. Questão de concurso, muitas vezes você tem que ver ou algum vídeo na internet, ou como fazer resolução de uma questão. Muitas vezes você tem que olhar o edital e a banca para saber como é que você vai resolver os assuntos. Bem, neste livro aqui, como como já é da própria dinâmica do Sérgio Carvalho e do Herbert Campos, eles usam os melhores livros da época dos concursos. Eles sempre pegam os melhores livros que abordam o assunto. Deixa eu colocar aqui no final para vocês. Passar o papel aqui. Procurar a parte de... Ah, tá. É só um pouquinho... Tá um pouquinho parado, desculpa. É que eu tenho que segurar o telefone e passar esse negócio ao mesmo tempo. Aí é um pouquinho difícil só. Tá, peraí. Aqui, exercícios propostos. Aqui, ó. Referências bibliográficas. Aí aqui, o primeiro e o mais famosíssimo livro de estatística da graduação é Estatística Básica do Wilton Bussab Moretin. É, Wilton Bussab e do Pedro A. Moretin, desculpa, são dois autores. A nona edição é eu acho que é a mais vendida também e a mais cara, infelizmente, para nós que somos estudantes, custando mais de R$ 200. E que também usa código R, um livro que é extremamente teórico, mas eu sinto que na hora dos exercícios o livro te deixa na mão. Os exercícios, na maior parte, eles são difíceis e eles requerem muito da sua capacidade de pensar, de você pensar numa resolução para aquele tipo de questão. E na maior parte das vezes a teoria, quando você vai ler um livro, não é muito suficiente para fazer a questão. Aí na maior parte das vezes, pelo menos para mim, eu olho a resolução lá nas últimas páginas. Mas é conforme o estudando vai aprendendo, né? Não existe uma maneira correta de estudar. Só existem as melhores e existem aquelas que se adequam mais para o próprio estudante. O segundo livro aqui é o Estatística Básica, é o Estatística Aplicada à Administração, da editora Haber, do autor William Stevenson. É um livro que também é conhecido, mas é só para os graduandos. Para quem está no ensino médio, esse livro você com certeza não vai ter visto. Já o terceiro aqui, Estatística Aplicada à Economia e Administração, dos autores Leonard Casimir. Acho que é Casimir, se eu estiver errando a pronúncia, me corrigem. Da editora Shawn, é da coleção Shawn, MC Graham Hill. Aí pegou a edição mais recente, a quarta edição, ou seja, esse livro já tinha uma edição lá, daquela coleção de da própria coleção Shawn. Eu tenho um livro aqui da coleção Shawn, deixa eu pegar aqui atrás para vocês. Ó, eu tenho aqui de álgebra linear. Eu ia querer a quarta edição, mas como infelizmente eu também não tenho muito dinheiro e eu tenho que estudar com o que eu tenho, então eu comprei a terceira edição. Ainda assim é uma edição muito boa. É uma coleção maravilhosa também, principalmente se você quiser treinar com questões. Beleza, deixa eu voltar para o ponto principal do vídeo. Deixa eu botar aqui nos exercícios propostos. Oh, caramba, desculpa. Tá.
Aí o quarto e último livro, Estatística e Introdução à Econometria. Quem está fazendo economia e estatística, com certeza vai ter estudado esse livro daqui, que é do Alexandre Sartori. Só que, claro, tem a primeira edição dele, que durou por bastante tempo, e a segunda edição, que com certeza é a melhor edição até agora. Ele fala muito sobre regressão linear, correlação linear, análise de regressão, é, fundamentos da econometria. Enfim, faz toda a introdução e você estuda o assunto conforme a sua grade curricular exigir. Bem, falando sobre o livro em si. Como ele já é desesperado, o Sérgio Carvalho e o Herbert Campos, eles sempre fazem aquele milagre que os estudantes sempre precisam para poder estudar para concurso. Aí aqui vamos ver. Auditor fiscal o Sérgio Carvalho. Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, há quase 3 décadas licenciando as disciplinas necessárias para concursos públicos. O Herbert Campos, engenheiro de telecomunicações com graduação e mestrado concluídos no IME, Instituto Militar de Engenharia. Professor de raciocínio lógico, matemática financeira, estatística descritiva e inferencial. Autor em parceria com o Sérgio Carvalho, das obras Matemática Financeira Simplificada, Estatística Simplificada, Raciocínio Lógico Simplificado, que são 2 volumes, pela editora Juspodium, que são os livros que eu já mencionei e falei um pouco deles no vídeo anterior. Bem, vamos começar a ler o prefácio, né? Para vocês já verem o como esse livro, ele mudou, pelo menos para mim, ele mudou a dificuldade para todos sempre na história dos concursos, além das disciplinas difíceis de estatística, como séries temporais, ou análise de regressão, técnica de amostragem. Teste de hipótese, são assuntos que muitas vezes você só começa a estudar na graduação. Você não vai conseguir ver no ensino médio com... Ou melhor, você nunca vai nem chegar perto de estudar no ensino médio. Só se você for um estudante autodidata para você procurar os assuntos e entender como a estatística funciona. Bem, aqui na apresentação vou fazer uma lida para vocês. Ou melhor não, né? Eu acho que para não gastar muito tempo, eu vou deixar aqui paradinho para vocês darem uma lida. Bem, agora que vocês já deram uma lida, vamos para a parte do sumário. O sumário, pelo menos para mim, ele tá completo. Ele vai falar tudo sobre probabilidade, distribuições discretas de probabilidade, distribuições contínuas de probabilidade, variáveis aleatórias. Na maior parte das vezes, quando a gente estuda probabilidade da graduação, a gente já começa por variáveis aleatórias. Aí depois que a gente está estudando distribuições teóricas, discretas ou contínuas de probabilidade, aqui o capítulo ele é muito completo, tá? Muito completo mesmo. Estimação. Estimação já é uma coisa que é muito difícil, pelo menos para mim, estudar em algum livro, um livro mais didático, um livro mais aclamado pelos estatísticos durante a graduação. Aí tem aqui, ele vai fazer a introdução, estimador eficiente e preciso, estimador consistente, enfim, ele vai abordar tudo. Principalmente o teorema do limite central e a lei dos grandes números, que tem aqui o intervalo de confiança e os outros assuntos. Teste de hipótese, aqui ele vai falar tanto do teste de T-Student, teste Q quadrado, teste de Fisher, enfim, ele vai falar tudo e vocês vão ver como esse livro é maravilhoso. Correlação linear, que já foi tratado também aqui no Estatística Base Simplificada, no caso, Estatística Descritiva. Mas no caso desse daqui, ele bota uma profundidade bem maior, digamos assim. Porque aqui no de Estatística Básica, que é esse aqui do meu lado, ele já fala de correlação linear. Mas é correlação linear, assim, de uma forma mais rasa. Porque nos concursos públicos de 2008, que foi o ano que esse livro aqui foi publicado, não cobrava tanto correlação linear. Aí geralmente não precisava falar tanto do assunto. Já aqui, como o livro foi faltado em 2025, ele vai pegar todas... Ele verificou com todos os editais anteriores dos principais concursos públicos que abordam de estatística inferencial e por isso é um conteúdo muito mais largo. Por isso aqui, introdução, diagrama de dispersão, propriedades da correlação, forma de correlação linear e exercícios propostos. Regressão linear também é um assunto que muitas vezes o cara não consegue encontrar um material de luxo para poder estudar o assunto. Aí fala aqui introdução, equação de uma reta, métodos do mínimos quadrados. Isso aqui já é coisa do ensino superior, então realmente o cara para estudar isso aqui ou ele tem que ser autodidata
ou ele está estudando isso aqui na força mesmo, porque não é todo dia que o cara vai estudar estatística por querer saber o conhecimento, porque acha a ciência muito divertida e muito incrível. Análise de regressão também, que é literalmente isso aqui, só que de um jeito muito mais reforçado. Aqui, teste Q quadrado também, uma distribuição muito importante na estatística inferencial. E por fim, técnicas de amostragem, que com certeza é um capítulo que eu ainda não li, tá? Eu ainda não li, mas é com certeza um capítulo extremamente interessante, principalmente para aqueles que até na estatística descritiva, né? Um dos principais assuntos da estatística descritiva é você saber escolher a sua amostra. Então é por isso que é necessário técnicas de amostragem. Aí tem as referências bibliográficas, eu já mostrei. Gabarito dos exercícios, resumão da obra, que é literalmente todos os capítulos do livro, só que ele pega apenas os pontos principais, como tipo conceitos, as fórmulas, as principais questões que pode resolver apenas com a introdução do assunto. É literalmente um resumão que tem nesse livro daqui também. E aqui embaixo, tabelas estatísticas. Nessa parte aqui de tabelas estatísticas, eu tive como é que eu posso dizer? Eu fiquei com uma falta, porque pelo menos para mim deveria ter tipo tabela da distribuição binomial para pelo menos uma diversidade de valores, tabela para valores da distribuição de Poisson, mais valores para a tabela da distribuição da tabela normal padrão. Eu senti um pouco de falta disso. Ele só tem 3 tabelas e isso é uma coisa que pelo menos me faz muita falta. Sim, um último detalhe antes de eu começar o primeiro capítulo de probabilidade. Aqui na parte de probabilidade, em concursos públicos, em geral, você vai estudar isso tudo de probabilidade. Introdução, conceitos essenciais, cálculo de probabilidade, axiomas, probabilidade de exceção, eventos independentes, montamentos exclusivos, união e probabilidade condicional. Na parte de probabilidade, a única coisa que eu senti falta é a parte de... Como é que fala? Teorema da probabilidade total, que é o teorema de Bayes. Que na verdade é uma consequência da probabilidade condicional, mas não se preocupe, os exercícios aqui que vão ser introduzidos na parte dos exercícios propostos, você pode resolver todos apenas usando probabilidade condicional. Assim, tem algumas questões também que são do teorema de Bayes, teorema da probabilidade total, mas não necessariamente você precisa ter estudado o assunto. Apenas com a intuição de probabilidade condicional e usando o seu raciocínio lógico, você consegue resolver as questões. Mas ainda assim, eu acho que é uma coisa que o Sérgio e o Herber poderiam ter botado nesse capítulo de probabilidade. É uma coisa que realmente eu achei estranho, porque probabilidade é um assunto que deveria ser estudado, mas infelizmente eles não colocaram na parte de probabilidade. Bem, começando aqui o capítulo, ele vai falar da introdução, né? Sim, uma coisa que eu percebi também. Se você por acaso já leu o livro o livro Raciocínio Lógico Volume 2 e leu também o primeiro capítulo, que é de probabilidade, você vai perceber que os textos, todos os textos aqui, literalmente, cada frase, cada conjunto, cada forma de ilustrar o assunto, as contas matemáticas, o enunciado, as fórmulas, tudo, literalmente tudo aqui vai ser igualzinho ao livro de raciocínio lógico, volume 2. É literalmente os mesmos textos, a mesma escrita e tal. Isso tudo aqui só vai mudar. Deixa eu avançar um pouquinho mais pra frente. Aqui, neste ponto daqui, ele está falando aqui da probabilidade do evento A ou B. E simplesmente do nada ele tá com uma questão de distribuição normal. Aí você lendo, tipo, pensa, como é que eu vou resumir uma distribuição normal se eu só sei conceito de probabilidade? Não se preocupe. Aqui na questão, aqui já é enunciado as informações. Essa questão aqui é da CESP 2018, da Policospita da Polícia Federal. Tem aqui ele fala da solução, apenas com o conceito de probabilidade mesmo, você consegue resolver, porque você percebe que essa parte aqui da distribuição normal, ela é simétrica essa parte, portanto, a probabilidade desse intervalo de valores é, portanto, igual a este intervalo de valores e você consegue entender a questão também. Aqui ele não vai, na parte de raciocínio lógico volume 2, ele trata de, como é que fala? Probabilidade binomial. Nesse caso, essa parte de probabilidade não vai falar de binomial. Quem vai falar de binomial é
é o capítulo 2, que é a distribuições discretas de probabilidade. Certo? Aqui são exercícios resolvidos, mas não vamos para essa parte. Certo? Os exercícios são muito bons. Aqui, exercícios propostos. São muitos exercícios, tá? São muitos exercícios. São exercícios muito bons para você fazer. Tem aqui uns 50 exercícios. Certo? Aqui vai falar sobre a distribuição de Bernoulli, distribuição binomial, distribuição discreta, probabilidade, distribuição Poisson, distribuição geométrica, distribuição hipergeométrica, as principais fórmulas, como que funciona a média aritmética e a variância para cada uma dessas distribuições. E muita questão também. Ele pega... Ah, não, nem tem tanta questão assim. Eu acho que ele só tem umas 23. Distribuições contínuas de probabilidade. Ele já vai falar das em geral. Normal, uniforme, exponencial, t-student. No caso, nesse capítulo aqui, ele vai reforçar muito mais a distribuição normal. Ele vai abordar um pouco da uniforme, da exponencial, mas o principal desse capítulo é a distribuição normal. Aí explica as características dela, a tabela do score Z, que ela pode ser interpretada de diferentes maneiras, como por exemplo, qual é a probabilidade da variável estar entre 0 e Zzinho, que o Zzinho é o score Z. Aí em outros concursos, a tabela vai ser oferecida dizendo qual a probabilidade da variável ser menor do que 0, ser menor do que Czinho. Vai ter esses 3 tipos de situações. Deixa eu passar aqui. Aqui falando aproximação da normal para binomial. Aqui já está falando da uniforme, distribuição exponencial. Aqui os exercícios também muito bons. Certo? Aqui, variáveis aleatórias. Ele vai falar literalmente tudo de variáveis aleatórias. Podem ficar sem medo na hora de ler esse livro. É um livro muito bom. Recomendo pra caramba vocês lerem esse daqui. Sim, uma coisa também, quando a gente está calculando função, densidade e probabilidade. Esse livro aqui, você não necessariamente precisa saber integrais para poder fazer o cálculo da função, densidade e probabilidade. O próprio Sérgio e o próprio Web, ele vai explicar as principais integrais. Conforme você vai fazendo a questão, ele vai explicar qual é a integral que você necessariamente tem que saber para poder fazer o cálculo da função, densidade e probabilidade. Certo? Vou passando aqui. Aqui, mediana e moda para uma variável aleatória. Relação entre função de densidade e probabilidade e função distribuição acumulada. Enfim, vai falar muita coisa. Aqui, distribuição probabilidade condicional. Variáveis aleatórias independentes. Aqui, um monte de integral. Um cara olha para isso aqui e já fica com muito medo. Mas esse livro vai mostrar para você que esse conteúdo é fácil, é um conteúdo maravilhoso também, se você também for matemático. Aqui os exercícios. Também estimação, capítulo muito longo também, que vai falar de estimador eficiente, estimador constante. Aqui questões, tem muita questão também. A maior parte das questões exemplos são questões de concursos e a maioria delas são da Polícia Federal ou até mesmo da FGV. Aí tem aqui teorema do limite central. Aqui, lei dos grandes números, isso também muitas vezes você não encontra em livros didáticos. Tá certo? Intervalo de confiança, aí tem os principais intervalos de confiança, tipo para a média populacional, para variância, testes para... Meu Deus, eu tô esquecendo um pouco, mas vocês vão vendo aqui. Certo? Intervalo de confiança para proporção, é isso que eu tô lembrando, proporção populacional. Vai pegar as principais aqui, ele explica tudo direitinho. É impossível você pegar esse livro aqui e não aprender o assunto. É muito bom mesmo. Tá certo? Certo, e vai botando o assunto aqui. Certo. Tá certo, aqui a estimação, os exercícios. Testes de hipótese, esse com certeza é um dos que geralmente a maioria tem mais dificuldade. Aqui tem teste de hipótese para a média, tem teste T-Student, teste unilateral, teste bilateral, ele vai explicar como funciona cada uma delas e como você aplica para os exercícios.
Aí tem aqueles enunciados que, quando o cara lê pela primeira vez, dá muito medo, mas a partir da resolução você percebe que aquela questão é realmente muito fácil de fazer, desde que você aprende os conceitos. Aqui, correlação linear, que é basicamente um reforço do livro que tem, que esse aqui também aborda correlação linear, mas comparado a esse daqui, esse fala muito mais. Aqui tá falando da expressão lá, que muita gente tem que memorizar, ou aprender uma regrinha para conseguir entender como é que funciona. Exercícios, muito exercício. Aqui estamos na parte de regressão linear, testes mínimos quadrados. Certo. Exercícios resolvidos. Esse aqui parece que é um capítulo mais curtinho. Pelo menos porque na teoria ela é longa, mas para objetivo de concurso eu acho que ela é um pouco mais curta. Aqui, exercícios propostos. Certo. Análise de regressão, que para muitos também é um assunto muito difícil. Aqui tem todos os exemplos que vocês precisam. Certo. Análise de regressão, exercícios propostos, teste quadrado. Aqui uma imagem bem ilustrativa de como o que é um teste quadrado, pelo menos na sua forma de distribuição. Certo? Então, já está acabando as páginas aí, por isso que parece que vai desmoronar o meu mundo. Teste, certo? Aqui técnica de amostragem. Como vocês podem ver, técnica de amostragem. Que é um capítulo que eu ainda vou ter que ler, né? Porque eu comprei o livro só faz pouco tempo. Muitos exercícios também, gabarito. Beleza? Aí tem aqui o resumão da obra, que ele aponta os principais pontos que você estudava quando você fazia o estudo de cada um dos capítulos, as principais dicas, principais técnicas de memorização e como é que você faz aquele tipo de questão. Certo? Bem, aqui eu não preciso... Nossa, fica até difícil de puxar. Muito difícil de puxar mesmo. Me perdoe, mas é difícil. Tá aberto? Mas de forma geral, é isso. Se você já acompanha a coleção do Sérgio Carvalho e do RB Campos, posso dizer com toda a vontade do mundo que você vai vencer todo tipo de concurso. Aqui no final tem as tabelas. No caso aqui atrás tem a tabela. Aqui tabela da distribuição aqui quadrado, tabela da T-Student e tabela da normal padrão. Aí tem aqui a capinha da JustPodium, editor JustPodium. Aí tem um texto aqui que é exatamente o mesmo do prefácio. Bem, de livros teóricos, você pode continuar com os livros teóricos se você quiser. No caso, deixa eu pegar alguns aqui. Noção de probabilidade, estatística básica e Luiz Gonzaga Moretti. Uma coisa que eu quero relatar também, se você tem esses dois livros aqui, se você quer mais a parte teórica de matemática, você pode começar por esse daqui. Aí depois que você aprender a teoria, você pode começar com esse daqui com toda a velocidade. Você pode ser um flash. Aí é o que eu quero dizer. Este livro aqui, ele é complementado com esse daqui. Se você tem esses dois aqui, eu lhe garanto, é impossível você terminar esses dois livros e não conseguir aprender a matéria. Por exemplo, você tem aqui na parte de teste de hipótese, você não consegue testar as hipóteses aqui. Você pode continuar desse daqui. Se você pensar que está muito fácil aqui, você pode vir para cá. Não na parte da amostragem. A amostragem aqui eu considero que é uma coisa muito fraca. Bem, tem aqui o outro, né, de didáticos que geralmente são mais recomendados, mas para questão de concurso não são muito bons. Noção de probabilidade e estatística do Magalhães. E o famosíssimo Estatística Básica do Witton Bussabe Moretin. Bem, essa é a minha review do livro Estatística Básica Inferencial, segunda edição. Ele está por 114 na editora JustPodium. Você pode usar cupom de primeira compra e você paga acho que 99. Espero que tenha gostado. E é isso daí.